Bom dia, Piracicaba, bom dia a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui na TV Ativa todos os dias, de segunda a segunda, às 7h30 da manhã. Domingo é um programa inédito, então aí nós reprisamos as 6 programas, nos 6 dias subsequentes, o trabalho feito aos domingos. E tem sido bênção, tem abençoado a Piracicaba. Estamos recebendo muitos comentários do Quadrangular em Ação, programa de variedade. Daqui a pouco você vai ver entrevistas com testemunhos, dicas e no final a oração da fé que salvará o doente e o Senhor o levantará. Olha o que diz a Bíblia: a mão do Senhor estava sobre mim e me levou para fora, e o Espírito do Senhor me colocou no meio de um vale de ossos secos. Olha só a palavra que o profeta Ezequiel recebe da parte de Deus para ver a real situação da nação de Israel. Israel tinha andado em desobediência. E toda vez que nós andamos em desobediência, nós perdemos a forma. Eu acho que você já desobedeceu diante de uma mesa farta. E resultado, vai ganhando quilinhos a mais, perdemos a forma. A desobediência faz a pessoa perder a forma em qualquer área da sua vida, financeira, familiar, física, emocional. Por isso nós temos que tomar cuidado com estas situações. Israel perdeu a forma, Israel desobedeceu. E para que Deus mostrasse para o profeta a real situação da nação, ele levou a um vale de ossos secos. Ossos estavam sequíssimos. Muitas vezes nós vamos ver coisas que nós também não queremos na nossa caminhada. E Ezequiel teve a visão daquele vale de ossos, e quando ele vê aquilo, há uma pergunta: poderão esses ossos secos reviverem? E aí ele diz a palavra-chave: o Senhor o sabe. Guarda isso, a última palavra na nossa vida é Deus quem determina. A última palavra na sua casa, na sua família, é Deus que tem autoridade para conceder. Os médicos são especialistas e nós oramos por eles e abençoamos. Um gerente de banco, um especialista em finanças, uma pessoa que consegue enxergar algo em um processo, mas a última palavra vem de Deus. Ezequiel diz assim: o Senhor sabe se esses ossos poderão viver. Então Deus dá uma ordem, profetiza, dá a ordem, fala, e esses ossos viverão. Aqueles ossos estavam secos, era uma alegoria, era uma figura da desobediência de Israel. E aqueles ossos, no final, se tornaram um exército. Fica aqui uma palavra para você meditar. Dia desses, uma mãe escreve um testemunho em nossa igreja, testemunha falar daquilo de bom que aconteceu. E o testemunho que a mãe escreveu é do seu filho Davi, de 5 anos. Tinha tido um diagnóstico de autismo. Ele era autista e quando nasceu, percebeu-se, quando a criança estava crescendo, que ele batia a cabeça no chão, que ele era muito agitado. E aí então os médicos disseram, os especialistas, que ele era autista. E aí então eles procuraram cuidar da criança, mas não se conformando com a situação. E agora a criança tem 5 anos, isso foi aos 2 anos. Novembro agora de ouvir palavras de fé, de ouvir palavras que a igreja prega, que ensina. Nós somos a igreja sede, Rua Floriano Peixoto, 1707, do Evangelho Quadrangular, perto da Santa Casa. E ano passado nós pregamos que era o ano dos sonhadores. Se eu posso sonhar, Deus pode realizar. E eles em novembro procuraram então um novo especialista. Mas antes, alguém disse a eles assim, uma médica disse a eles: um laudo médico não pode ser mudado. Está aí o laudo, pai. Está aí o laudo, mãe. Tem que conviver com a situação. Mas ele sonhando com o milagre,
Em novembro agora, então, eles procuraram novamente e 5 especialistas do IAP, Instituto de Autismo de Piracicaba, deram um diagnóstico agora no dia 28 de janeiro. Pai, a sua criança está normal. Sua criança não tem nenhum risco de ser autista. Ela precisa de amor e de carinho. Que alegria dessa família. Que satisfação dessa casa receber uma notícia dessa. Então fique aí o recado. Nada é impossível para Deus. A última palavra na sua vida é Deus que vai dar. E eu tenho certeza, será uma palavra de vitória. Deus te abençoe. Fique conosco até às 8 horas. Tem coisa boa por aí. Bom dia para você que está nos assistindo em mais uma entrevista Quadrangular em Ação. Você está sendo abençoado com a nossa programação. E olha aqui ao meu lado quem está ela novamente, Karina Campeão. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Seja muito bem-vinda, Vika, ao nosso programa. A Karina esteve o ano passado aqui no nosso programa, onde ela contou um pouquinho do seu testemunho pessoal. Se você não viu, procura aí nas nossas redes, que você vai conhecer um pouquinho também no canal dela, no Instagram dela. Essa menina, ela é chique demais. E eu convidei a Karina para estar aqui hoje, porque eu acho, eu particularmente, eu admiro muito você, cara. Não é porque eu tô perto dela não, mas eu falo isso mesmo. A Karina é uma pessoa, uma menina nova, uma moça nova, com um testemunho lindo de vida, mas também é uma menina muito guerreira. Então, assim, a gente atende vários públicos, jovens, adolescentes, pessoas de melhor idade, enfim. E eu acho, cara, é importante a gente falar sobre alguma coisa da sua profissão. Você incentivar as pessoas a estudar, a procurar o que pode fazer, como se conhecer. Então, assim, através do seu testemunho profissional, que outras pessoas que possam estar nos assistindo possam conseguir se encaixar de alguma forma. Sim. Então, abra o seu currículo. Bom, acho que a primeira coisa a se falar é que eu trabalho com beleza. Sim. Em todas as áreas que eu trabalho tem beleza, né? E é engraçado falar isso porque é meio contraditório com o meu testemunho, né? Porque lembra que eu contei que eu tinha autoestima muito baixo quando era criança, porque eu fui criada por pai. Então eu pensei, meu pai não colocava a roupa mais bonitinha, era a roupa que tinha e vamos embora. Homem não pensa em detalhes, né? E eu tinha autoestima muito baixa mesmo quando era criança. Eu nunca me imaginei cabeleireira, eu nunca me imaginei maquiadora. Eu lembro que uma vez eu fui escovar o cabelo de uma amiga e queimou a escova no cabelo dela. Então, assim, não era o meu dom mesmo. E uma coisa que eu acho interessante falar para quem está começando, independente sendo jovem, adulto e tem vontade de um sonho, tipo uma faculdade, alguma coisa, é que eu sonhava em fazer gastronomia. Nossa, eu achava que eu ia fazer gastronomia. E você chegou no ponto-chave já de início, independente da idade. Independente da idade, você é tarde, né? Se você tem um sonho, ainda mais nos dias de hoje, né? Hoje em dia é muito mais fácil você estudar, você correr atrás de um sonho. Hoje em dia a vida não se limita à faculdade em si, né? Existem vários cursos que você consegue se aprimorar para fazer. E aquele preconceito também da pessoa ser muito nova ou da pessoa ser muito velha. Eu sofri esse preconceito. Então eu acho muitas pessoas não confiavam no meu trabalho. Eu acredito. Enfim, aí eu queria fazer gastronomia, falava o colegial inteiro que eu ia ser gastrônoma. Aí eu falei pro meu pai, eu quero ficar um ano parada e ver mesmo se é isso que eu quero, porque era muito caro a faculdade. E aí, por fim, eu comecei um curso, surgiu a oportunidade de eu fazer algum curso, que eu tava parada. Daí já tinha coisa de cabeleireira em casa, porque minha madrinha já tentou 1 milhão de profissão, não deu certo e aí ficou lá. E aí eu falei, quer saber, já que já tenho, eu vou tentar cabeleireira. E fui. No curso, eu descobri que eu tinha dom pra isso. O que as pessoas demoravam, tipo, 3 meses pra aprender, eu aprendi em 1. E aí foi aí que eu percebi, falei assim, não, mas Deus tá falando comigo de algum jeito, só que eu tive que me esforçar muito, eu ia de ônibus. E aí eu comecei a perceber que todo esforço que você faz, Deus vem com a mão e fala, tipo, você tá no caminho que eu quero. Então vai. Dica aí. E eu brinco muito com as minhas amigas, com as pessoas que convivem comigo, que eu acho assim, quando é de Deus, desenrola. Quando você vê, já aconteceu, tá lá, tá vindo cliente. Quando você tem que ficar batendo muito martelo pra aquilo acontecer, eu tô falando que não vai ser difícil. Entendi. Tipo, a gente tem dificuldades. Mas assim, você percebe que tem a mão de Deus abrindo os caminhos pra aquilo acontecer. E foi assim na minha profissão. Eu comecei atendendo no tanque. Eu fazia cabelo no tanque, em casa. Meu pai odiava o fato de eu ser cabeleireira. E aí eu comecei, depois montei um salão. Eu não tinha R$1 pra montar o salão. Eu acho que até contei já pra você isso, que
Eu tinha R$200 no bolso, e aí eu comecei a comprar as coisas, um deu uma coisa, outro deu outra coisa. Eu lembro que meu primeiro aluguel era R$600. Sim. E era um sufoco, eu falava que o meu sonho da vida, olha que loucura, gente, era ter R$2.280 guardado no banco, porque eu não tinha dinheiro pra nada, gente. Aí fiquei 2 anos no primeiro lugar, fui pra outro, e com isso a minha rede social foi crescendo junto. Eu acho muito legal essa parte. Eu nunca tive preguiça de postar meu trabalho, então totalmente o meu público é virtual, no sentido que eu não tenho telefone. Então eu tenho uma coisa na minha cabeça assim, Karina, gosto de trabalhar assim. Quem gosta do meu trabalho vai vir comigo assim. Então, isso é legal, tem identidade, né, Mar? Isso. Porque as Você tem pessoas, que ter essa identidade. as pessoas acham, tipo assim, tem muitos cabeleireiros. Tem, mas você tem que ter o seu jeito de trabalhar. E eu vi que vamos puxar, né, gente? A sua especialização hoje é loira. Hoje eu tinha muito medo de fazer loira. Tipo, muito medo mesmo. E aí o sonho, eu achava que eu tinha que fazer noiva, né? Porque todo mundo faz noiva, fui, vi que não era o que Deus queria pra mim. Deus deu um mundo de noiva, eu falei assim, ó, filha, não é seu dom, vai para outro caminho. Então hoje a especialização é loira. Na verdade, hoje o que eu mais amo trabalhar é com loira. Tem a minha loja, que faz 3 meses que eu montei uma loja de roupa. E também foi do nada, por isso que eu falo, quando as coisas são de Deus, quando você vê, você começa com uma blusinha, daqui a pouco vai ter uma loja. Sim. E vai, o caminho anda. E eu acho que o principal foco dos 3 trabalhos, que é digital influencer, cabeleireira e maquiadora, né, que anda junto, e a loja, eu percebi uma coisa esse ano, que é ajudar pessoas. Eu entendi que o buraco que eu tinha na minha alma de autoestima, eu quero ajudar as outras a não ter. Olha. Então, assim, não é só você ser médico, é o porquê que Deus quer que você seja médico. Você entendeu? Então, tipo assim, hoje eu olho pra trás e entendo por que Deus fez tudo aquilo. Imagina se eu fosse fazer gastronomia, se eu fosse teimosa. Você entendeu? Imagina, gente, eu não salvo da noite cozinhando, Deus sabe todas as coisas lá. Então eu acho muito bacana e depois eu gostaria que você contasse algum testemunho, se você já ajudou algumas pessoas que, eu acredito que como você é digital influencer, você tenha um retorno disso. Tanto que eu vim pensando até no que eu falaria sobre isso, porque daí entra a parte, né? Eu muitas vezes me perguntei qual era o meu chamado. E eu achava que era pregar ou falar, não que não seja, né? A gente sabe que Deus vai fazer pra frente. Mas eu percebi que Deus me usa a influência para levar ele de um jeito natural. Sim. Porque eu falo sobre tudo. O maior prazer meu é dar dicas, então é sobre tudo. E quando eu falo de Deus, muitas pessoas vêm falar comigo. E eu acho que o maior testemunho que eu tenho foi uma menina que eu não lembro se foi... Mas você segura esse testemunho, que a gente vai dar uma pausa, a gente já volta com mais entrevista. Bom dia, eu sou Fábio Siqueira, médico veterinário. E nesse Dicas Pets de hoje, vamos falar a respeito de uma doença que é muito importante para você que está pensando em ficar grávida, que é a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença transmitida por gatos, então hoje está muito relacionada à contaminação dessa doença por ingestão de verduras in natura, mal lavadas ou mal higienizadas. Também uma recomendação é quando você, principalmente que está gestante, for manipular a caixa de areia do gato, utilizar luvas e após a manipulação lavar bem as mãos antes de preparar o alimento. Recomendamos também que você comunique seu ginecologista que você tem gato em casa quando estiver preparando os exames pré-natais. Mantenha o gato vermifugado e evite esse gato que fique saindo à rua e entrando em contato com outros gatos. Dessa forma você vai ter uma gestação saudável e o seu gato vai se manter bem, com um bom relacionamento com você durante esse período. Muito obrigado, até o próximo Dicas Pets. Nós estamos de volta aqui com a Karina e ela está compartilhando um pouquinho da profissão dela para ajudar você que está nos assistindo. E se você é pai, mãe, compartilhe com seu filho, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Cá, nós estávamos falando sobre o testemunho, né? Sim. E pode contar pra gente? A parte digital influencer, como eu falei, eu falo sobre tudo. E eu não lembro se a pessoa viu no meu Stories ou no YouTube. Mas era uma época que eu tava bem desanimada, tipo, de postar. Porque existe pessoas que criticam, existe dia que você não tá bem e tudo bem. E aí eu não lembro como que aconteceu, o que eu falei de Deus, e eu recebi um testemunho que foi, eu acho, o mais chocante da minha vida.
vida, que ela estava prestes a se suicidar. E quando ela viu aquele vídeo, ela entendeu que Deus amava ela e ela não ia mais. Quando eu vi aquela mensagem, eu falei assim, e eu juro que quando eu postei, eu falei assim, sei lá se Deus vai falar com alguém. E aí é até interessante falar sobre isso, porque as pessoas elas acham que para ser digital influencer você tem que ter assuntos tipo, ganhei um recebido, eu vou então a um lugar chique. E não, certo? Vai muito. Né? Tanto que eu, aqui no Bastidores, eu perguntei pra Mar quantos seguidores ela tem. E você falou 1.300, né? Eu falei assim, 1.400. Eu falei, coloca isso numa sala. É muita gente. Hoje em dia nem sei quantos membros a gente tem na sede. Mais de 2.000. Mais de 2.000. Ali, ó. Você entendeu? Então, são coisas que a gente começa a perceber que são pessoas. E que qualquer pessoa pode pegar e falar de Deus, falar sobre dicas, às vezes que te ajudem no dia a dia. É um jeito de evangelizar que é muito mais rápido hoje em dia. As propagandas são mais rápidas. O Felipe trabalha com isso, ele sabe. Então, eu percebo que ser você mesmo faz a diferença. Eu não fiz nada pra ser digital. Então fica outra dica aí, seja você, independente se você tenha 10 seguidores nas suas redes sociais. Sim, esses 10, pelo menos, você vai atingir, você vai fazer a diferença na vida dele. Com certeza. Porque, falando um pouquinho disso também, nós estávamos falando sobre isso nos bastidores também. Hoje em dia, a pessoa conta muito, até foi tirado, nós falamos sobre isso no ano passado com uma psicóloga, que foi tirado das redes sociais. Eu não consigo ver quantas curtidas as curtidas, né? Porque as pessoas ficaram meio neuróticas. Não era só as pessoas que comparavam quem tinha, mas a própria pessoa ficava, vão ver que eu não recebi tanta nessa foto. Sim, e eu lembro que na época que nós trouxemos a psicóloga, a doutora Juliana, que nós falamos sobre isso, eu falei que uma vez eu fiquei chateada, que eu postei uma coisa grávida, super bonita, e tive, 10 curtidas. É porque hoje a realidade da nossa vida virou a internet, né? Sim. Hoje em dia a gente assiste muito mais o stories, a ver a vida do outro, e eu tomo muito cuidado para ser realista com isso. Por isso que eu gravo sem maquiagem, porque muitas pessoas entram em depressão mesmo, por achar que a vida daquele ciclano, daquela fulana é perfeita e a minha não, e de ninguém é. Só que eu acho que o principal fator, que é o que a gente tava falando também, é as pessoas esperarem ter um momento certo para falar de Deus. E às vezes Deus te deu uma palavra, um livro, alguma coisa que talvez salvaria a minha vida. Quantas vezes eu já entrei no Instagram e vi vídeos de pregadores, de pessoas falando que aquilo salvou meu dia. Nossa, Karina, você mudou a minha mente agora a respeito disso. Porque, assim, vou ser muito sincera com você que está em casa. Às vezes a gente acha que, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar, que digital influencer seja uma coisa meio fútil. Sim, baseado como se mostrasse. Eu recebi isso, eu vou postar. Não é fútil, é superficial. Você quer dizer. Como existe um iceberg embaixo, mas você só mostra em cima. Isso. Né? E não é, né, cara? Não. Eu acho que muitas vezes eu não tenho vontade de postar, mas eu entendo que é um chamado que Deus me fez. Então, tem dias que eu tô chorando e eu falo, Deus, mas eu não quero mostrar isso. Mas aí você veste a camisa e fala assim, mas as pessoas precisam ver, você chora. É sua mãe pregando, você entendeu? Só que ela é no altar. Por que a gente não pode ser? E outra, tem muita gente que não vai na igreja, que não segue. Exato. Você entendeu? Então, às vezes uma frasinha, uma sementinha que você vai colocando muda tudo. E acho que isso é a maior coisa que eu tenho gratidão por Deus pelas minhas profissões, porque todas elas abrangem conversar com mulheres, falar sobre autoestima, mostrar que ela pode se enxergar nisso e principalmente poder falar o meu testemunho. Que lindo. Então, se eu tivesse, se eu fosse editar agora, Tom, eu colocaria palminhas para esse momento. Foi muito show. Que coisa maravilhosa, Karina. E poste, quero ver você postando. Eu vou postar mais coisas que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. E uma coisa que você falou, pra gente já finalizando, que você não posta, a questão que nós estávamos falando também nos bastidores. Você recebe muita crítica. Porque quando você se expõe de uma tal forma, você tem que estar preparado para as pessoas novas, que infelizmente hoje existe. Eu acho que eu recebo mais crítica no trabalho do que no digital influencer. Sim. Uma, porque eu aprendi a não dar essa abertura. Isso, eu gosto daquele porque ela é muito verdadeira. Então, como eu sempre posto eu sem maquiagem, eu nunca postei uma vida perfeita. Então não tem como alguém vir criticar, porque eu nunca fingi ser aquilo que eu não sou. Você entendeu? Mas no meu trabalho eu sofro muito porque o que acontece? A gente tá lidando com personalidade, com autoestima. Então a mulher, ela acha que tem que ficar melando ela, né? Desculpa o termo, gente, mas é verdade. Então existem muitos buracos que as pessoas não tratam. Então na parte, sim. E assim, você tem que aprender que é a dor do outro, não é a sua
sua dor e aprender a ajudar o outro. Muitas vezes eu acredito que você já falou alguma coisa de Deus pra alguém e a pessoa fez uma cara que nem mudou na vida dela. E muitas vezes você vai falar e aquela pessoa vai chorar e aquilo vai transformar a vida dela. Sim. Então a gente tem que aprender a lidar com as pessoas boas, as ruins, as que aceitam, as que não aceitam e assim vai. É triste, já chorei muito. Você já sofreu com isso? Já, muito, mas vamos que vamos. Nossa, gente, top. Eu acho que não tem nem mais o que falar para não estragar o que foi falado aqui. Então, Kai, assim, pra gente finalizar mesmo, dê uma dica, mais uma dica. Você já falou, seja você mesmo. Independente da sua idade, seja você. Vai parecer clichê, mas coloca Deus na frente de tudo. Nossa. Porque se eu não tivesse escutado, talvez aquela... Não foi nem uma fala, né? Porque naquela época eu não era nem convertida mesmo. Entendi. Mas foi uma oportunidade. Meu pai sempre fala isso pra mim, aproveita as oportunidades. E foi uma oportunidade que Deus mostrou o caminho que eu tô. Talvez se eu tivesse feito gastronomia, eu não estaria nem aqui. Porque uma coisa foi levando a outra, que foi levando a outra, porque eu obedeci o caminho que Deus tinha colocado pra mim. Eu não pensei assim, é só um curso de cabelo, eu não vou fazer porque eu mereço coisa melhor. Não, eu falei, quer saber, eu tô sem fazer nada, vamos. E eu percebi que a minha vida aconteceu porque eu decidi falar vamos. Entendi. Então é colocar Deus na frente e ouvir os sinais que Ele dá pra gente. Acho que essa é a dica que eu tenho pra terminar. Fechamos. Cá, muito obrigada pela sua vida aqui. Ai, eu quero sempre uma alegria ter você aqui, uma menina linda, né, gente? Então, deixa com vergonha. Siga ela nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai acrescentar muito na sua vida, fora as mulheres aí, sigam as lojas, a lojinha dela. É lojinha, né? Não é lojinha, não pode falar loja. É loja. Siga ela faz maquiagem, cabelo, ela é maravilhosa. Então siga a Karina. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Gente, fica com a gente que tem muito mais e até semana que vem. Tchau, tchau. Olá, eu sou Juliana Sodré e estamos no Dicas de Psicologia. Hoje eu quero falar para vocês sobre depressão comportamental. Sim, nem todos os sintomas de depressão são genéticos. Ou seja, alguns problemas como a tireoide desenvolvem sintomas muito parecidos com a depressão. Por exemplo, uma certa dificuldade de acordar pela manhã, a troca do dia pela noite, o ganho de peso. Isso faz muitas vezes com que a gente pense que está deprimido, mas na verdade não está. Um bom diagnóstico, procurar uma ajuda clínica, resolvendo esse problema do hipotireoidismo, você consegue eliminar esses sintomas simplesmente com a reposição hormonal. Então não fique preocupado, busque sempre uma ajuda. Até o próximo Dicas de Psicologia. SED News, informativo semanal da IEQ-SED Piracicaba. Quadrangular em Ação, programa diário às 7h30 da manhã na TV Ativa. Escola Bíblica Online. Acesse www.ebqon.inne.com.br. Associação Faço Parte do Milagre. Acesse o site fpm.social e conheça mais os nossos projetos. GM, Grupos de Multiplicação, reuniões semanais. Informações pelo WhatsApp 974132213. Atividades da semana. Segunda-feira, Bênção do Trabalhador às 7 horas. Desenvolvimento pessoal e profissional. Confira as atividades esportivas no informativo mensal. Terça-feira, Manhã da Bênção às 8h30. Mães que oram pelos filhos às 14 horas na Casa de Oração. Chá da tarde com a pastora Lourdes Stefan às 16 horas. Assista pelo Facebook. Escola Bíblica Quadrangular às 19h45 no Espaço Quadrangular. Programa de rádio Faço Parte do Milagre às 20 horas em radiofab.com.br. Quarta-feira, Culto do Milagre em 3 horários. Às 6h30, às 17h30 e às 19h30. Quinta-feira,
Assista ao programa Café com o Pastor às 10 da manhã pelo Facebook. Tarde da Bênção às 14h30. Projeto Timóteo Música às 16 horas na SINC Escola de Música. Projeto Lázaro. Auxílio a moradores de rua às 16h30 no Galpão Quadrangular. Pais que oram pelos filhos na Casa de Oração às 18 horas. Sexta-feira, Acampamento FAD 2020, Graça, de 21 a 25 de fevereiro. Ministério Moriá às 9 horas, apoio a pessoas com necessidades especiais. Culto do Espírito Santo às 19h30. Oração no Monte, saída em frente à IQSED às 21h30. Sábado, Projeto Timóteo Escolinha de Futebol para Crianças e Voleibol para Adultos às 9 horas. Programa Faço Parte do Milagre na Educadora M às 9 horas. Projeto Timóteo Ginástica Rítmica a partir das 13 horas no subsolo da IEQSED. Projeto Timóteo Jiu-Jitsu a partir das 14 horas no Galpão Quadrangular. Domingo, Culto da Família em 3 horários. Às 8 horas, às 10h30 e às 19 horas. Siga-nos no Facebook, Instagram e YouTube. IEQSED Piracicaba. Chegamos ao fim da nossa programação, espero que tenha abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família. E agora quero orar por você, para abençoar a sua casa, para que Deus possa sustentar você e para que você possa entender que em Deus faremos proezas. Meu Deus e meu Pai, é no poderoso nome de Jesus que nós estamos na Tua presença agora para abençoar essa família, abençoar essa casa, abençoar, Deus, esse ouvinte, esse telespectador que passou esses 30 minutos conosco. Deus, estenda as Tuas mãos, em nome de Jesus, para curar, para libertar, para abençoar, para trazer esperança a essa família. Pai, eu peço que o Senhor possa livrar de toda dor, de todo medo, de toda angústia, de todo sofrimento, e Pai, trazendo alegria. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.